Boa tarde, pessoal. Começando mais uma live de 15 minutos aqui para você. Hoje o tema é bem gostoso, que fala sobre como aumentar o tempo no momento presente. Nós já sabemos da importância de nós estarmos mergulhados muito mais no momento presente do que derivando para passado e para futuro, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre a importância de nós irmos mais fundo no momento presente, de estarmos mais presentes para que a gente possa ampliar esse tempo que é vivenciado no presente. O tempo ele passa assim, né? Você pisca os olhos e pronto, já virou passado. Mas e aí? Como aumentar esse tempo do momento presente? Esse mês inteiro nós vamos estar com foco mais nesses assuntos sobre mindfulness e meditação. Então fique ligado aqui conosco. No encontro passado eu falei da diferença entre esses dois termos, né? E na verdade dessas duas técnicas, porque são técnicas diferentes, que é o mindfulness e a meditação. E na terça-feira eu tive um encontro maravilhoso com meu amigo Joris Marengo aqui. Na terça-feira nosso papo mais longo, né? De 40 minutos. E nós falamos sobre mindfulness e administração do tempo. O que nós vamos falar um pouco hoje aqui vai nessa direção de uma certa forma, mas através de outro ponto de vista, através de outro olhar. Então, se você perdeu as lives, lembra que elas ficam todas gravadas aqui no meu IGTV, então você pode acessar, estão todas lá. Tem assuntos incríveis para você sobre temas diversos, tá? Então, dê uma olhada lá nos conteúdos, veja o que te interessa e se você curtir, gostar, curta, compartilhe e salva para você ver esse conteúdo depois, ok? Muito bem, vamos lá começar o assunto sobre o tema de hoje. Aumentando o tempo no momento presente. É interessante, né? Porque sempre que eu trago um assunto aqui para trocarmos, né, ideias sobre ele, de alguma forma parece que aquele tema se torna real naquele dia. Porque, por exemplo, hoje, né, a gente passou por algumas situações de dispersão e tem tudo a ver com o que nós vamos falar aqui hoje. Eu tenho o Edu, que mora aqui comigo, né? O Edu é uma pessoa que é um pouco ansiosa e é engraçado porque ele tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E ele tem esse hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que sempre alguns pontos vão falhando, né? Então esquece uma coisa ali, atropela um assunto aqui e por aí vai. E é engraçado porque eu estava falando exatamente com ele hoje da importância do exercício. Porque por mais que você ache que você consegue lidar com todas essas coisas ao mesmo tempo, em termos de exercício, isso não é saudável para sua mente. O que é saudável para sua mente é você treinar, focar naquilo que você está fazendo, na hora que você está fazendo. E por que isso? Por que não é interessante nós querermos fazer várias coisas ao mesmo tempo? Uma que é essa, você vai acabar se atropelando e não conseguindo dar conta de tudo. Então, alguma falha vai ficar pelo caminho. E a outra é que você não exercita uma ligação mais profunda dos seus neurônios. Porque você vai estar sempre estimulando aquelas mesmas ligações neuronais e que vão estar sempre fluindo mais na superfície do teu cérebro. Oi, Dudu, Silma, chegando por aqui. Que bom, estamos falando hoje sobre como aumentar o tempo no momento presente. Então, quando você está sempre fazendo as coisas ao mesmo tempo, oi querida, você acaba não estimulando essas ligações mais profundas, nessas conexões mais profundas dos seus neurônios. Então, o que acontece? Você vicia aquela rede neuronal a estar sempre se conectando de uma mesma forma. E aí você vai ter sempre os mesmos padrões de reação, de comportamento, né? E aí o que acontece? Se você mantém aquilo daquela forma, se você está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo e esquecendo coisas porque você não vai dar conta de tudo, e aí na hora que você começa a falar uma coisa, você se lembra que tem que fazer outra, aí você vai fazer aquela outra coisa e já esquece o que você ia falar. O que está acontecendo? É como se você fosse treinando o cérebro a esquecer coisas.
Porque o fato de você estar pulando de uma coisa para outra o tempo todo dentro da cabeça, quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, você está treinando o esquecimento. Você está treinando assim, bom, isso não é tão mais importante, deixa eu pular para isso. Ah, isso aqui também não é mais tão importante, deixa eu pular para aquilo. E quando você quer voltar para onde você estava, você já não sabe mais onde você estava. Enquanto que quando você faz o oposto, quando você começa a fazer alguma coisa e se dedica a se concentrar naquilo que você está fazendo, o que acontece? É uma coisa incrível. E por isso é que é importante, que vale a pena o exercício. Eu vi, mas acho que agora eu não consigo mais salvar. O Dudu falando aqui comigo. Eu não consigo mais salvar, porque se eu for lá para salvar, eu perco a gravação. Enfim, mas tudo bem, dou um jeito aqui. Então, quando nós estamos concentrados, o Dudu quis me dispersar aqui, galera. Mas é muito importante a gente conseguir voltar imediatamente para o que a gente está falando, ou fazendo. Porque quando você treina, estar focado naquilo que você está fazendo, é claro que vão vir ideias, pensamentos de outras coisas que você pode fazer naquele momento e que talvez para você aquilo pareça muito importante, mas não é. Isso é uma armadilha do nosso cérebro. No momento em que você pensa outra coisa e acha que aquilo é mais importante do que você está fazendo no momento presente, tô brincando, você vai aprendendo a dispersar. E a mente, ela se alimenta de dispersão. A mente, para que ela se mantenha ativa, ela ativa no sentido que nós já conhecemos, tá? Ela precisa ser alimentada de dispersão o tempo todo. Por que os shoppings vivem cheios? Porque você está variando as informações que chegam para a mente. Então essa dispersão é extremamente interessante para a mente, não útil, tá? Porque ela quer sempre novidades, 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 novidades. Só que o que acontece? Esse ritmo de querer novidades é um comportamento infantil. Perceba que as crianças, né, como elas se deslumbram com as novidades. E nós, de uma certa forma, fazemos a mesma coisa, porque em termos de espécie, nós somos extremamente jovens. Então, nós somos uma espécie que ainda está na sua infância. E por isso nós temos esse comportamento de derivar tanto, de dispersar tanto, de necessitar tanto de novidades, de estar fazendo, de ter que estar fazendo tantas coisas ao mesmo tempo, porque é muito chato ficar fazendo a mesma coisa. Isso não é um comportamento maduro. Então, nós temos um comportamento imaturo. E porque vem ali junto com a nossa pouca idade como espécie, pouco tempo como espécie. E se você, por outro lado, alimenta esse comportamento, você está alimentando essa infantilidade, essa imaturidade como espécie. Você não está permitindo que você, como espécie, como ser humano, evolua, porque estamos aqui para isso, né? Então você pode ir muito além do que você está, mas para isso você precisa amadurecer. Nós achamos que amadurecer é só passar da fase de a criança para adolescente para adulto, mas não é. É sim passar de uma fase X de ser humano para outra fase Y de ser humano. Tá? Não é só a evolução ali do crescimento desse ser, mas da evolução interna desse ser, né? É disso que nós estamos falando. Então, quando você fica alimentando essa dispersão e tem uma necessidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, você está alimentando essa imaturidade, essa necessidade de variar, né? E muitas pessoas acham que isso é extremamente positivo. Não, eu dou conta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E o que acontece? Você só consegue com isso ficar na superfície. Os seus neurônios vão se acostumar àquelas ligações, você nunca vai conseguir ir mais fundo nessas conexões neuronais, porque você está sempre... na hora que a conexão começa a querer se aprofundar, você já mudou para outra, né? Então já está começando, conectando novamente. Então isso impede você de ir mais fundo. E o que acontece? Você vai gerando estados de ansiedade. Então você começa a ficar aquela pessoa acelerada e que vai se atropelando os outros, e em determinado momento você nem enxerga mais os outros, porque você está tão refém dos seus pensamentos que ficam variando o tempo todo,
falando que você não consegue nem ouvir o que a outra pessoa está falando. Você começa a ficar uma pessoa que não consegue se relacionar no nível mais profundo, porque inclusive os seus relacionamentos vão assumir essa superficialidade das suas ligações neuronais. Olha que coisa incrível. E aí o que acontece quando você faz exatamente o oposto? Quando você está concentrado e vem um pensamento de alguma coisa que para você é muito urgente, muito importante, que eu preciso fazer, e você não faz, você tem que, claro, criar formas de se lembrar daquilo depois. Então anote, né? Se você estiver fazendo qualquer coisa e veio uma ideia, anote, peça para alguém te mandar uma mensagem. Às vezes acontece de eu estar na rua conversando com alguém e me lembro de alguma coisa, anoto no notes aqui do celular, ou se eu não tô com o celular muito à mão, eu peço pra pessoa, me manda uma mensagem agora falando isso. Às vezes é uma frase e que vai ser o suficiente para eu me lembrar do que eu tenho que fazer depois. Então, não abra espaço pro depois, né? O depois vai ser feito depois. O que importa é o que eu estou fazendo agora. E aí, quando você começa a se concentrar no que está acontecendo agora e no que você está fazendo agora, e você não permite a dispersão te tirar dali, acontece uma coisa incrível. Aquele momento presente, é como se ele começasse a se abrir para você, né? Porque ele é assim, né? Você mal vivenciou, ele já passou, mal vivenciou, ele já passou. Mas quando você está focado, é como se você acessasse um portal onde aquele instante presente começasse a se distorcer. E ele vai se tornando um pouquinho mais longo. E nesse momento que ele vai se tornando um pouquinho mais longo, você permite que as ligações neuronais que estão te trazendo para o foco daquele momento se aprofundem. E quando elas se aprofundam, você mergulha num fluxo de pensamentos que está totalmente conectado com aquilo que você está fazendo, te ensinando e te conduzindo para fazer aquilo que você está fazendo da melhor forma. E aí o que acontece? O que quer dizer isso tudo que eu estou falando para você? Você começa a acessar uma fonte infinita de insights, de outros tipos de ligações neuronais referentes àquilo que você está fazendo e que vai otimizar absurdamente o que quer que você esteja fazendo naquele instante. Até mesmo correlacionando aquela atitude do momento que você estiver fazendo, tarefa, seja lá o que for, com as coisas que você precisa fazer depois. Sabe aquela coisa, às vezes, que a gente tem de que já vou aproveitar que eu vou por aqui, vou por ali, aí no caminho eu faço isso e faço aquilo. E você consegue tornar produtivo, extremamente produtivo, uma saída, por exemplo. Se você vai sair para algum lugar, você já aproveita e já resolve 1000 coisas no caminho. Isso foi o seu foco do que você tinha que fazer, que te permitiu essas ligações e encaixar essas outras tarefas no meio do caminho para otimizar aquele tempo. Só que isso ainda é bem superficial, tá? A gente pode ir ainda muito mais profundo quando você vai mergulhando no momento presente. Muito mais informações conectadas àquele momento vão aparecer, porque você está permitindo isso, você está dando espaço para que aquele momento presente exista. E aí muitas outras informações relativas àquilo vão aparecer para otimizar absurdamente aquele instante. Isso se chama produtividade, mas num nível muito mais profundo que nós estamos falando. Então, é dessa forma que nós aumentamos o tempo presente, não permitindo que nenhuma dispersão te tire dali até que você termine de fazer o que você estava fazendo. E importante, não pule de uma coisa para outra imediatamente. Por quê? No momento em que você vai fundo, faz uma coisa que tem que fazer e começam a vir outras informações referentes àquilo, te orientando para que você vá alinhavando, sabe? Vai emendando direitinho uma coisa na outra para que não dê um ponto sem nó ali. Então, no momento em que você consegue fazer isso e deixar que a consciência flua por aquele instante, você está permitindo essa distorção do tempo. Você está permitindo que aquele tempo se torne maior e que você tenha uma vivência mais profunda nele. Mas aí o que eu falei,
Não pule dali para um outro imediatamente. Quando você concluir aquela tarefa, concluir uma tarefa, dê uma pausa para assimilação. Pode ser uma coisa bem rápida. E pense, bom, então agora qual é o próximo passo? Porque não necessariamente o próximo passo é aquele pensamento que veio no meio do caminho que ia te dispersar e que você talvez tenha anotado. Talvez aquilo seja o terceiro, quarto, quinto passo, algo para você fazer talvez outro dia. Mas quando você consegue focar, fazer o que precisa ser feito sem permitir as dispersões, e na hora que você termina de fazer, você faz essa pausa e pensa, e agora, antes de sair fazendo, você vai ver que existe uma sequência perfeita de ações para que o seu tempo seja otimizado. E a sua consciência, ela vai te trazer exatamente a melhor ação para você colocar imediatamente após aquela que você fez. Então, não é só o momento que se torna produtivo, mas a sua vida vai se tornando extremamente produtiva porque ela começa a ter sentido, no sentido de cada coisa está totalmente correlacionada com a segunda coisa que você fará, com a terceira coisa que você fará e por aí vai. Então é como se você fosse costurando todas as tarefas que você precisa fazer, todas as coisas que você precisa fazer, e essa costura vai desenhando um vestido lindo, uma roupa linda, né? Imagina se você faz tudo aos pedaços, né? Aí vai ficar a manga de um jeito, a saia de outro, o decote de outro, aquela coisa sem pé nem cabeça, e que normalmente é a forma como as pessoas vivem o dia a dia, né? Atropelando tarefas e não conectando as ações para otimizar o tempo. Então pense nisso, vá alinhavando, né? Quem costura sabe disso, vai alinhavando, vá conectando as informações para que no final você não perca tempo e você tenha uma obra de arte ali que você fez no final do seu dia com o seu tempo. E é tão gostoso quando você chega no final do dia e pensa assim, caraca, quanta coisa eu fiz. E normalmente você vai ver quanta coisa eu fiz em tão pouco tempo, né? Principalmente se você pode estar naquele tempo sem que ninguém te incomode, sem que ninguém te atrapalhe. E aí uma dica que eu dou é procure ter no seu dia a dia momentos para que você possa estar sozinho e organizar as suas ideias. E no momento em que você decidir, vou começar por aqui, não aceite nenhuma interferência, nem externa dos outros e nem interna dos seus próprios pensamentos, te tirando dali, te dizendo para fazer outra coisa. Uma galera linda entrando por aqui. Bom, esse era o papo, era a ideia que eu queria trazer hoje de como a gente pode aumentar o tempo presente. Lembre que faça pelo exercício, porque isso é maturidade como espécie, isso é maturidade como ser humano que nós vamos desenvolvendo, isso é necessário para a nossa evolução. Você aprender a focar, a se concentrar, a fazer uma coisa de cada vez. Isso é ser maduro como ser humano, tá? Então pense nisso, coloque esse exercício no seu dia a dia. Claro que você vai ter um monte de pensamentos interferindo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, mas aprenda a ir colocando tudo ali numa lista e você que tem que decidir por onde você quer começar. E no momento que você decidiu, não abra mão daquilo. Não abra mão de ir até o fim fazendo aquilo que você decidiu e depois, só quando você terminar, passar para a tarefa seguinte. Isso é um exercício de autossuperação absurdo, que você não tem noção. E nós precisamos treinar a nossa autossuperação. E você está superando quem exatamente? Você está superando o seu pensamento, porque é ele que fica jogando a gente para um lado e para o outro o tempo todo. Ora estamos aflitos, ora estamos tensos, ora estamos relaxados, ora temos que fazer isso, ora temos que fazer aquilo e depois aquilo outro. É seu pensamento que cria esse estresse o tempo todo. E no momento em que você vai aprendendo a direcionar o seu pensamento e falando, agora é aqui, depois é ali, e determinando e conseguindo seguir naquela direção que você determinou,
você está vencendo o seu pensamento, você está sendo maior que ele. Isso significa que você está gerando força interna. Você é um ser que faz escolhas, escolhas conscientes, não uma peteca que fica sendo jogada de um lado para o outro pelas suas emoções e pelos seus pensamentos. Então, reeduque-se, auto-supere-se e entenda que isso é fundamental para a sua evolução. Bom, fique de olho por aqui, porque em breve nós faremos eu vou ministrar um curso para vocês aqui, provavelmente lá pelo final do mês, início de setembro. Fiquem de olho aqui, porque em breve você vai ter o link para se inscrever nesse curso gratuito, que serão 3 dias sobre Mindfulness Meditação. Vamos falar sobre todos esses assuntos e muito mais, será 1 horinha por dia. 3 dias na semana, então vocês que me seguem, já fiquem de olho, o link estará em breve disponível aqui na bio, a gente vai divulgar mais pra frente, tá bom? Bom, já falamos demais, então um ótimo fim de semana pra você, lembre de comentar aqui, curtir, salvar essa live, porque isso que eu falei aqui hoje é pra você ouvir várias vezes por dia, então salve e compartilhe com seus amigos, ok? Um ótimo fim de semana, feliz Dia dos Pais para os pais que estiverem me assistindo, né? O Dia dos Pais é amanhã, e uma ótima semana para vocês.